Seguindo o último vídeo postado aqui no canal, alguém comentou sobre as pessoas que têm estudado teologia por vídeos e postagens em redes sociais, né? Aquela pessoa que gosta de assistir vídeo e gosta de ler no Facebook, e ver vídeos no Instagram também, né? Sobre teologia. E aí surgiu esse vídeo de hoje, né? Será que é possível estudar teologia 100% por vídeos no YouTube ou em outras redes sociais? YouTube, Instagram. O Instagram é muito usado também para isso, né? Eu não uso, mas muita gente usa. Quando eu vi essa pergunta, eu já tive a resposta na mente, né? Não, não é possível. Principalmente por um fator histórico muito importante, que é o liberalismo teológico. Eu quero falar com vocês sobre como o liberalismo teológico, moderno e antigo, querem reduzir e acabar com a sua fé, né? E ele está envolvido nesses vídeos aí que a gente tem na internet. Melhores produções e tudo mais. Infelizmente, o liberalismo tem influenciado muito esses autores, né? Antes de começar, a gente precisa falar sobre os perigos, né? E por que esse tema realmente é importante? Primeiro ponto, o liberalismo teológico investe muito mais dinheiro e tempo do que a gente. Nós não temos tanto poder para fazer isso. Eu não posso ficar aqui o dia todo falando com vocês. O liberalismo teológico tem muito poder porque ele é uma potência mundial. É um envolvimento do mundo com a religião, da ciência também. Eu já vou falar o que é liberalismo para vocês vão entender. Então, óbvio que eles têm mais poder para investir nesse ponto. O liberalismo também ele é muito perigoso porque ele se disfarça muito bem de cristianismo desde o início, tá? Ele faz isso. E o liberalismo, ele abraça muito a ideia do academicismo para iludir os novos estudantes. Então você vê aí pessoas que são muito acadêmicas, muito inteligentes, falam muito bem e são liberais, tá? E essas pessoas, elas são iscas para vocês. Então o novo estudante, quando senta no computador para ver um vídeo de um cara que fala muito bem, de um cara que é muito acadêmico e muito estudado, um cara que sabe grego, hebraico, canta labanésias, né? Caramba, esse cara só pode ter autoridade para falar, né? Então eu tenho que ouvir ele. Saiba que o liberalismo usa essas pessoas para iludir novos estudantes. Então isso compõe o perigo, entende? E como eles têm mais poder, eles aparecem mais nas pesquisas, nos programas, na mídia, porque eles têm mais poder. Tudo é dinheiro, pessoal. Se eu quisesse aparecer na tela de todo brasileiro no Brasil, não adiantava só gravar um vídeo bom, adiantava investir milhões no YouTube, eu apareceria, entendeu? Então é dinheiro, tudo é dinheiro, tá? Mas vamos começar do início. O que é o liberalismo e por que eu devo me preocupar com ele? Vamos lá. O liberalismo ele surge lá no século XIX, tá? No início do século XIX. O termo liberalismo é um termo que não está associado ao que ele é. O nome liberalismo foi dado para disfarçar o que ele realmente é. Ele é pós-modernismo. O termo correto é pós-modernismo, tá bom? Mas as pessoas passaram a chamar de liberalismo para ficar mais bonito, porque o termo pós-modernismo envolve a nova era, né? A nova era é essa era pós-modernista que acaba tentando iludir as pessoas a abandonarem a religião cristã. O problema sempre foi a religião cristã, né? Não só hoje, mas sempre foi, tá, pessoal? Isso aí é o que acontece. A nossa batalha é para manter essas bases que são atacadas pelo mundo, né? Ele é um movimento que envolve o iluminismo no século XVIII, um século antes, e o pensamento científico da época. Então, veja bem, a união entre iluminismo e o iluminismo, muita gente não vai saber, né? Caramba, eu falo muito sobre isso no livro Diários de Bordo, tá, pessoal? Eu nem sei quantas vezes eu cito o termo iluminismo e liberalismo no meu livro, tá? Então, depois, se vocês puderem, compre o livro para estudar um pouco mais sobre isso também, tá bom? Mas o que acontece? O iluminismo, ele exalta a razão humana. Então, o importante é aquilo que se pode explicar ou que faz sentido, entende? Então pensa, o iluminismo se envolveu com a ciência da época, que também não era cristã exatamente, né? E aí nós temos esse envolvimento na religião. Iluminismo, pensamento científico da época, religião. Essa junção, né, esses três
É o. Eu lembrei das meninas superpoderosas, né? São três elementos, né, satânicos aí: iluminismo, cientistas e religião deturpada. Misturou tudo isso, surgiu o que nós chamamos de pensamento pós-moderno ou liberalismo, tá? Por isso que é um movimento crítico também. O liberalismo é um movimento crítico que questiona as coisas, crítico nesse sentido, questionar aquilo que já está instituído, né? Ele é contrário a quase tudo que se pensava antes do século XIX. Ele pega as bases da fé no século XIX e começa a questionar tudo. Só que quando ele vai questionar isso, ele não usa aquilo que já se sabe sobre isso. Ele vai usar aquilo que o iluminismo tenta explicar sobre isso. Entendeu? Então, por isso que vai surgindo. No século XIX, XVIII, XIX, vai surgindo essas religiões malucas que a gente tem até hoje, tá bom? Olha as datas. Se alguma coisa nasceu entre o século XVIII e XIX, aquilo já pode estar sendo influenciado pelo liberalismo. E várias igrejas modernas aí nasceram nesse período com todos os problemas que o liberalismo trouxe, tá? No século XX, o liberalismo lotou a academia cristã. A academia cristã, a gente fala de academia cristã, a gente fala sobre os pensadores que definem as coisas no cristianismo, né? Por exemplo, a crítica textual, os ensinos teológicos, né? No século XX, o liberalismo lotou a academia de pessoas. E alguns escritores antigos escreveram contra o liberalismo, tá? Eles tentaram ir contra. Só que como o liberalismo ele é favorecido pelo mundo, é como eu disse no início, mais poder, mais dinheiro, mais alcance. É o que acontece, por exemplo, com eleições, é o que acontece com marketing por aí, que consegue fazer você continuar tomando, por exemplo, a Coca-Cola, né? Por que você continua tomando a Coca-Cola? Porque o marketing é muito pesado. Por que tem pessoas que continuam fumando? É consequência do marketing no passado. É muito forte. Quando você tem muito dinheiro e muita mente envolvida, dificilmente você ganha. Então, pessoas que tentaram ir contra o liberalismo no passado foram abafadas. Elas não foram até onde poderiam ir por causa do dinheiro que o liberalismo dispõe e do poder que ele tem no mundo, tá? No século XX, muitos de vocês compram livros liberais hoje sem saber. Sabia? Vocês leem os livros liberais. É por isso que o meu canal ele é meio criticado. Eu falo mal de autores aqui, as pessoas não entendem por quê. Porque elas estão envolvidas com o liberalismo. N.T. White é envolvido com o liberalismo. Entende? Por isso que eu falo mal. Né? E é óbvio que é por isso também que meu canal não tem tanto alcance. Eu sou pobre, eu não recebo ajuda para ampliar o sinal do canal. Não o suficiente. Então é por isso que a gente fica mais aqui às margens, né? Da nossa sociedade. Isso aqui é basicamente uma teologia pobre, né? Porque a gente não tem condições de ser mais rico. Enquanto o liberalismo tem mídia, tem política, tem. Eu ia falar política, né? É política envolvido, enfim, muito dinheiro envolvido, né? Mas ele surge no século XIX. Graças a esse pensamento liberal, pessoal, essa junção desses pensamentos da época, tudo que a nossa religião carregou durante 18 séculos, desde que o texto ele começa a ser produzido, desde que as doutrinas começam a ser desenvolvidas lá no primeiro século, com Jesus, né, depois com os apóstolos, depois com a Igreja Católica, e aí em certo ponto a Igreja Católica também é tomada pelo liberalismo, 18 séculos de história foi colocado como ultrapassado, e aí tudo começou a ser repensado, graças ao liberalismo, né? Com a ajuda da ciência não cristã, o liberalismo passou a combater o que a gente chama hoje de pensamento tradicional. Por isso que a palavra tradicional soa ruim para você. Fundamentalista é uma palavra que hoje em dia ela é completamente rejeitada, né? Fundamentalista, tradicional. O liberalismo foi responsável por isso, por abafar 18 séculos de história, de teologia, tá? A ideia de que a Bíblia tem verdades, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum hoje no pensamento pós-moderno, né? A Bíblia contém verdades, mas nós não podemos interpretá-la corretamente. É um pensamento pós-moderno, um pensamento liberal. Tipo assim, e eu falo muito sobre isso no diário de bordo, né? Antes de falar sobre as doutrinas da graça, por exemplo,
existe um capítulo sobre o que são doutrinas. Ó, como é que começa aqui? Deixa eu ver aqui. Esqueci já. Antes de falar sobre as doutrinas da graça, a gente fala sobre doutrinas e aí nós começamos a falar sobre as doutrinas da graça. E dentre esse tema, a gente fala sobre liberalismo, a gente fala sobre o humanismo, muita coisa, né? A doutrina tá aqui, ó. Tá no livro Diário de Bordo, tá? Eu falo, isso é tão importante, né? Que eu falo sobre isso antes. A ideia de que a Bíblia contém verdades verdadeiras, mas você não pode, porque o seu pensamento é limitado, é uma ideia liberal. A Bíblia contém verdades simples de compreender. Basta a leitura do texto. Né? Por isso que no livro Diário de Bordo eu trato sobre como ler e interpretar a Bíblia. Porque a leitura da Bíblia, aliás, a Bíblia Sagrada foi feita para um povo que mal sabia ler. Então ele sempre foi simples de ser lido. Mas o pensamento liberal trouxe aquilo que a gente chama de... Esqueci o termo agora, falhou da memória. Vocês já colocaram nos comentários, né? O termo é relativismo. O pensamento liberal trouxe o relativismo para a igreja. E o que esse pensamento fez com a igreja? Caramba, você tem a Bíblia, mas você não pode interpretar ela. Você não pode dizer que a sua interpretação é infalível. Sim, a minha interpretação pode ser infalível, desde que eu interprete o que está escrito. Ela é infalível tanto quanto o texto bíblico. Ela não é inspirada como o texto bíblico, mas ela é infalível no sentido de interpretar simplesmente o que está escrito. O pensamento liberal é falar que isso não é possível, tá? Não é possível. A luta contra a palavra de Deus, numa tentativa de atualizar os textos bíblicos e adotar textos mais modernos, né? Como vocês viram aí da NVI 2023, é um bom exemplo disso, né? Esses textos cheios de problema surgem nesse período também, século XVIII, XIX e XX. Bom, se você hoje odeia a palavra doutrina, por exemplo, e acha que ir na igreja é perda de tempo, muita gente fala isso, né? Que não segue doutrinas humanas, né? Você viu, cara, isso, rapaz, olha como a gente fala as coisas, as pessoas não acreditam, né? Priscila Alcântara, em um dos seus vídeos mais vistos, ela fala que ela não segue doutrinas humanas. Ela não segue doutrinas humanas. E aí a pergunta que fica, onde é que as doutrinas que ela segue levou ela? Se hoje ela nem é cristã. Pensa bem. Agora, esse pensamento, ele vem do iluminismo, ele vem pro liberalismo e ele visa tirar a fé da pessoa, tirar a pessoa da igreja. Foi a forma que o diabo achou para combater o cristianismo essa, tá? Através das ideias, no campo das ideias. O liberalismo se torna, ao longo do tempo, como um dragão de muitas cabeças. Pensa no dragão e cada cabeça está fazendo ou falando alguma coisa. Esse é o liberal. Tá? Ele apostou em outros lugares, ele apostou em outras linguagens, em outras ideias, né? Como, por exemplo, a teologia da libertação no catolicismo. No protestantismo, a teologia da missão integral. São cabeças de um liberalismo pós-moderno. Tá? Essas linhas doutrinárias basicamente assumem o posicionamento marxista fantasiado de religião. E aí nós vemos o envolvimento da crítica textual e do pensamento pós-moderno na esquerda política e também religiosa. Geralmente, quem deseja essas modificações também tem um envolvimentozinho, nem que seja de leve, com a esquerda política, tá? E a esquerda política, vocês sabem, está envolvido na dissolução de várias coisas do cristianismo. Aliás, a esquerda política odeia o cristianismo, porque o cristianismo segura os crentes no século XVIII para trás. Eles querem atualizar isso também. Eu quero ler um trecho aqui com vocês, ó. No livro Diário de Bordo, lá na página 373, eu escrevi aqui uma coisa que eu quero ler para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho. 373, ó. O título do... Deixa eu ver aqui. 373, tá aqui, ó. O título do texto é Cuidado. O liberalismo teológico adora devorar novos estudantes de teologia. Tá aqui no meu livro, ó. Diário de Bordo. Vocês podem comprar ele usando o link que tá aqui do lado, tá vendo? Ou o link na descrição. Eu escrevi o seguinte no primeiro parágrafo. O que eu tenho que ler aqui?
no primeiro parágrafo, é isso aí, ó. Eu escrevi o seguinte: a teologia liberal tem atuado de maneira estratégica nos últimos anos, comportando-se como uma verdadeira organização filosófica satânica. Ao observarmos com atenção, notamos como os adeptos das ideias liberais agem de forma semelhante. Eles direcionam seus esforços aos novos estudantes e assumem uma postura como se fossem detentores supremos do conhecimento teológico, semelhante ao que os gnósticos faziam, conforme relatado por Irineu de Leão no século II. O livro Contra as Heresias fala isso, tá? É realmente chocante perceber como conseguem facilmente levar os estudantes a adotar heresias simples através. Cadê? Heresias simples. Cadê? Eu perdi. Ah, tá. É realmente chocante perceber como conseguem facilmente levar os estudantes a adotar heresias simples, apenas através de uma aparência de grande experiência ou de palavras. É crucial termos muito cuidado com as fontes de informação que utilizamos, especialmente nos tempos em que vivemos. Isso está escrito no diário de bordo e está lá para vocês lerem e estudar também, né? Então veja que isso está sendo avisado há muito tempo. Outros escritores falaram sobre isso também. Então chega a seguinte questão. Se você navega nas redes sociais, vendo e acreditando em tudo que os acadêmicos dizem, você pode estar sendo enganado. Tá? Algumas pessoas vieram me perguntar sobre dois teólogos famosos nas redes sociais. O primeiro estava assumindo a homossexualidade em um personagem de Davi, se não me engano, né? E esse cara era um grande crítico da teologia paulina. E ele é visto como um acadêmico. Na minha opinião, ele é um tolo. Ele fala como um acadêmico, ok, mas os seus argumentos são insustentáveis. Então ele é um tolo. Ele sabe falar bem, mas é um tolo. O outro veio questionar outra coisa também, sei lá, questionando a teologia que foi construída ao longo da história. Veja, pessoal, eu falei com vocês que a crítica textual não, que o liberalismo, o pensamento pós-moderno, está tentando derrubar 18 séculos de história e de teologia. Quando alguém aparece no YouTube questionando 18 séculos de história e teologia, ele está se comportando exatamente como um pós-moderno deve ser, como o liberal deve questionar. Tá? Por isso, remover os textos, mudar o pensamento, trazer novas perspectivas sobre Paulo, isso tudo faz parte do pensamento pós-moderno. Então, quando você navega na rede social, na internet, ouvindo tudo que falam, acreditando em tudo que falam, com o tempo você passa a duvidar da Bíblia Sagrada e da sua interpretação. Veja bem, se o pensamento pós-moderno pensa que a Bíblia é infalível, mas a sua interpretação não, por que você está estudando teologia? Não existe teologia, é impossível. Entendeu? Mas isso é um pensamento pós-moderno. O pensamento padrão é que a Bíblia é simples de ser lida e de ser interpretada, porque os escritores quiseram ser simples, né? Mas o pensamento pós-moderno está fazendo você, aos poucos, duvidar da Bíblia Sagrada. Veja, por exemplo, a NVI 2023, excluindo um monte de textos que sempre estiveram na Bíblia. O que eles estão dizendo com isso? Que não existe uma Bíblia. Não existe uma tradução. Se você lê e estudar a crítica textual sem a fé, ou sem que o Espírito Santo te conduza, você vai chegar à conclusão de que não existe Bíblia. O que existe é uma construção que levou séculos para ser feita e hoje nós adotamos como texto sagrado. Mas não existe um pergaminho certo, não existe uma tradução que seja correta, não existe uma interpretação que seja correta, ou seja, Bíblia Sagrada não existe. Mas é por canais como o meu, que continuam insistindo na teologia e na história de 18 séculos, que você talvez continue persistindo na fé. E é claro, é graças a Deus que isso vem acontecendo, né? Então veja bem, se você passar a estudar teologia apenas pelos novos vídeos e pelos novos escritores, com o tempo você passa a duvidar da Bíblia e da sua interpretação, tá bom? E você passa também a a abandonar as doutrinas que ensina. Afinal de contas, se não existe texto bíblico, não existe tradução, e obviamente que se não existe tradução, eu posso fazer qualquer tradução. Eu posso criar qualquer doutrina, já que não existe uma verdadeira, né?
Já que é impossível chegar à verdadeira, eu posso criar uma mentira e falar que ela é baseada nos originais. Ou seja, você passa a abandonar as doutrinas que ensina e que sempre foram ensinado. Porque o pensamento crítico, ele não permite interpretações. Eu não posso criticar a sua interpretação, sabe? Graças ao relativismo, você pode estar certo e eu errado. E eu posso estar certo e você errado ao mesmo tempo, graças ao pensamento crítico. Você passa a duvidar até mesmo dos autores da Bíblia, como o youtuber que resolveu atacar o apóstolo Paulo, que eu falei para vocês. Tudo isso você começa a fazer a partir do momento que passa a adotar o pensamento liberal. Esse é o caminho. Veja, por exemplo, o pastor que eu gostava muito de ver, eu tenho até livro dele, eu tô até vendo um livro dele ali, que é o Ed René-Kivitz. O Ed René-Kivitz, ele se envolveu com a missão integral, né? E posteriormente ele começou a desenvolver o pensamento pós-moderno e abandonou as bases da fé cristã, e hoje você sabe no que deu. Tudo começou com esse envolvimento, com essas doutrinas que vêm da esquerda religiosa, que vêm do liberalismo teológico. Então, se você navega nas redes sociais e vê e acredita em todo mundo que fala que é acadêmico, uma hora ou outra você vai começar a desenvolver o mesmo pensamento, tá? Por isso que não tem como você estudar unicamente pela rede social. Com o tempo, pessoal, você passa a duvidar da própria religião. Se não há como saber a veracidade da Bíblia, não há como saber a interpretação da Bíblia, nem o contexto, logo a religião cai. E esse é o plano do liberalismo teológico. Esse é o plano do envolvimento entre o iluminismo e a ciência moderna. Acabar com a religião. Acabou. Ah, o cara vai na igreja todo dia, mas ele não é mais religioso. Ele adota tudo que o mundo adota, ele adota o pensamento moderno. Então ele está em adultério com a esposa dele, tem filhos com outra pessoa, está casado com essa aqui. Né? Ele ensina coisas que a Bíblia condena. Ele é um pós-moderno que se parece cristão. Com o tempo você se torna assim, tá? Com isso a sua religião passa a ser mais mista e menos santificada. O que é ter uma religião santificada? Uma religião dedicada a Yahvé. Yahvé é o centro da religião. O que Yahvé fala é a verdade, o que ele quer é a verdade. Com o liberalismo, a sua religião passa a ser mista. Tem um pouquinho do que Yahvé pensa, um pouquinho do que o budismo pensa, um pouquinho do que o mundo acredita. Isso tudo bota no liquidificador, vira o liberalismo moderno. O resultado final do liberalismo, pessoal, é o ateísmo. Essa é a ponta final do liberalismo. E é onde muitos estudantes estão exatamente neste momento. Muitas pessoas acreditam em professores só porque eles falam como acadêmicos. Como eles adotam uma linguagem acadêmica rebruscada, né? Bonita, né? Com autoridade. Veja bem, pessoal. Eles parecem ser tão inteligentes e tão santos, mas você precisa entender que Satanás é realmente muito inteligente e acadêmico a ponto de se parecer um estudante assim, um professor assim. Lá no Éden, foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva, né? A questão da base de ensino é tão importante, pessoal, a base de onde vocês estão estudando, e antes de falar sobre as doutrinas de forma geral, eu trato sobre isso. Se não me engano, até antes de falar sobre a interpretação da Bíblia, eu falo sobre isso. Deixa eu confirmar aqui. Né? Leitura imersiva, enfim, porque isso é importante. Eu acho que eu falo sobre isso sim. Tá? Então veja bem, eu tenho falado sobre isso há muito tempo. Graças a Deus, muitas pessoas têm compreendido a importância que é ter uma boa base de estudo. Né? E é óbvio que você não pode acreditar em todo mundo. Se vocês não ficarem atentos ao que eu estou falando, não se enganem. Vocês também vão ser iludidos e enganados pelo movimento liberal. Pessoas extremamente sábias foram enganados. Ed René-Kivitz, o presbiteriano que virou o guru da religião, que agora está passando por aperto, se não me engano, né? Mas ele é muito inteligente. Foi enganado pelo liberalismo com o tempo. Não se engane, se vocês não ficarem atentos, vocês também vão ser iludidos pelo movimento liberal no Brasil. Ele não vai poupar esforço nenhum, ele não vai poupar dinheiro, ele não vai poupar estratégias
até que cada um de vocês abandonem a fé em Jesus Cristo e se torne um ateu, tanto quanto o iluminismo é e como eles são também. Fica aí meu alerta para vocês, meu aviso, o aviso tá dado, né? Tá aqui já. E agora, que Deus possa nos ajudar a lutar contra o liberalismo, nos dê recursos para isso e traga mais pessoas interessadas nesses assuntos. Tá bom? Para isso você pode compartilhar esse vídeo também, curtir o vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E agora fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tô até cansado de tanto falar hoje. Eu vou descansar durante o dia. Fique com Deus. O link do livro está aparecendo aqui. Podem comprar o livro e estudar a teologia nele também. Veja os temas que tem ali. E até o próximo vídeo aqui. Tchau, tchau.